Neste capítulo se fala sobre as ações antiéticas sobre o governo Trump. Vamos citar de uma forma resumida suas ações. Já em seu primeiro ano de mandato, Trump inicia seu cargo com ataques retóricos a seus adversários. Chamou a mídia de inimiga do povo americano, duvidou dos juízes e ameaçou cortar o financiamento de cidades de importância. Com poucos meses no poder, Trump já sofria rumores sobre seu impeachment e com isso preservou o apoio a seu centro e com isso dobrou os seus opostos. Em uma reunião dos formandos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, ele cita: "Nenhum político na história, e digo isso com muita segurança, foi mais maltratado nem mais injustiçado do que eu." Durante seu primeiro ano na presidência, Trump mostra seus instintos autoritários e com isso ele buscou ter o apoio dos grandes chefes de organizações dos Estados Unidos, como o chefe do FBI, CIA e NASA, como uma proteção para as investigações sobre a Rússia. Ao ter um jantar com o chefe do FBI para ter lealdade em seu mandato, o diretor pressionou para encerrar investigações contra o ex-conselheiro de Segurança Nacional. Após isso, o diretor do FBI pede pessoalmente que negassem sobre a trama com a Rússia. Quando pressionou a proteger, a administração ampliou as investigações com a Rússia. Após isso, pela primeira vez em 82 anos, Trump demite o diretor do FBI. Trump também atacou magistrados e foram contra eles. O comportamento do governante para organizações grandes foi como uma cartilha autoritária, e ele falou ao público em usar departamento de justiça para investigar democratas como Hillary Clinton. Trump também reforçou para tirar da jogada pessoas importantes do sistema político americano. Os ataques contra a mídia são um exemplo disso tudo. As suas acusações estavam virando fake news em um tweet de fevereiro de 2017, ele chamou a mídia de inimiga do povo americano. Os críticos comparavam ele com o Stalin e Mao. Como a retórica de Trump era ameaçadora, ele autorizou uma ordem para reter fundos de cidades que recusassem aceitar as normas contra imigrantes sem documento. E em 2017 ele declarou: "Se formos obrigados, nós vamos cortar os financiamentos." Com essa guerra verbal de Trump contra a mídia, ele tomou uma iniciativa que podemos dizer a mais antidemocrática já feita pelo seu governo, que foi a criação da Comissão Presidencial de Aconselhamento sobre a Integridade Eleitoral. Seu Partido Democrata se tornou o principal representante dos eleitores minoritários e ele dificultou o voto para a minoria dos cidadãos de baixa renda. Começou uma pressão ríspida para os eleitores e se baseava em uma informação falsa de que fraudes eleitorais eram espalhadas nos Estados Unidos. Os republicanos começaram a pressionar esse combate que não existia e os dois estados adotaram leis para isso. E os estados que adotaram leis para isso foram Geórgia e Indiana. Estima-se que 300 mil eleitores na Geórgia não possuem as formas de identidade exigidas e que afro-americanos tenham 5 vezes mais probabilidade de não as possuírem do que os brancos. E essas leis foram aprovadas em exatamente estados onde haviam republicanos com as mesmas ideias que Trump. O chefe de fato da comissão, Chris Kobach, foi descrito como o primeiro defensor da supressão do direito de voto do país. E para ele, Trump foi um aliado durante a campanha de seu mandato. O Trump alega que milhões de pessoas votaram ilegalmente, dizendo ter havido entre 3 e 5 milhões de votos ilegais. Essas afirmações não têm provas e não há nenhuma evidência de fraude. Esses esforços que desencorajam eleitores a votar se torna algo antidemocrático e deplorável para a história dos Estados Unidos. Trump, com suas ameaças para deter jogadores contra ele, foi notório, mas não foram concretas. Ele mais falou do que agiu. Os autores citam
que, apesar desses acontecimentos de preocupação, poucos retrocessos reais ocorreram em 2017, mas esses retrocessos é com frequência e seus efeitos dobram com o passar do tempo. Com as ameaças à presidência, republicanos podem julgar o governo de Trump e é possível que eles adotem medidas para que ele não abuse do poder. Mas o comportamento do presidente começou a prejudicar o seu próprio índice de popularidade. E os republicanos responderam a esses abusos com uma mistura de lealdade e restrição. O líder eleito desfruta, digamos, de uma taxa de aprovação de 70%, os críticos trocam de camisa e aderem. A cobertura de mídia se suaviza, os juízes são mais relutantes em tomar decisões contra o governo e mesmo os políticos rivais acabam abaixando a cabeça para o governo atual. Em contraste, quando a taxa de aprovação é baixa, a mídia e a oposição ficam mais atrevidas, juízes têm a ousadia de enfrentar com destemor o presidente e aliados começam a ficar sem medo de enfrentar o governo atual. Crises graves de segurança. Guerras ou ataques terroristas de larga escala são modificados do jogo político. Quase invariavelmente, elas aumentam o apoio ao governo. Os cidadãos se tornam mais inclinados a tolerar e mesmo endossar medidas autoritárias quando temem por sua própria segurança. E não são apenas os cidadãos médios que, portanto, crises de segurança, líderes com carta branca para fazer o que quiserem, podem infligir grande dano às instituições democráticas. Nosso temor é que, se tiver de enfrentar uma guerra ou um ataque terrorista, Trump explore plenamente a crise, usando para atacar seus oponentes políticos e restringir as liberdades que os norte-americanos dão como certas. O presidente Trump violou normas democráticas. Ele também chegou a abandonar regras clássicas de civilização pública. Ele quebrou normas de verificadores de fato, repudiada por políticos de ambos os partidos e descartada como sem fundamento por cientistas sociais. Trump a repetiu em público e em particular. Falsas acusações de fraude podem minar a confiança pública em eleições. E cerca de metade daqueles que se identificam como republicanos disseram que acreditam que as eleições norte-americanas são fraudadas. Trump também abandonou regras básicas de civilidade política. Ele quebrou normas de reconciliação pós-eleitorais, pois continuou a atacar Hillary Clinton. E também violou a regra não escrita que presidentes em exercício não devem atacar os seus concorrentes. E em cada declaração pública, nos primeiros 40 dias de mandato, sempre tinha algo falso ou enganoso, mas nenhuma mentira era óbvia demais. Numa democracia, os cidadãos têm direitos básicos à informação. Sem informações críveis sobre o que nossos líderes eleitos estão fazendo, não podemos exercer de forma efetiva o nosso direito de voto. Quando o presidente dos Estados Unidos mente para o público, o nosso acesso a informações dignas de crédito é colocado em risco e a confiança no governo é corroída. Quando os cidadãos não acreditam em seus líderes, as fundações da democracia representativa se enfraquecem e o valor das eleições é diminuído quando os cidadãos não têm fé nos líderes que elegem. Em uma pesquisa de opinião da YouGov, realizada para a Economist em meados de 2017, revelou intolerância à mídia, sobretudo entre republicanos. Quando perguntados se concordavam em permitir que tribunais fechassem os órgãos de mídia por publicarem informação tendenciosa ou imprecisa, 45% dos republicanos
pesquisados responderam ser favoráveis, ao passo que somente 20% foram contrários. Mais de 50% dos republicanos apoiam a ideia de impor multas por matérias tendenciosas ou imprecisas. Em outras palavras, uma maioria dos eleitores republicanos disse que apoia o tipo de repressão à mídia que vimos nos últimos anos no Equador, na Turquia e na Venezuela. Mesmo que Donald Trump não ponha abaixo as grandes de proteção da nossa democracia, ele aumentou a probabilidade de que o futuro presidente o faça.